Bom dia, alô, alô, salve, salve, amigos da TV, sou o Nick da TV 247, bom dia, quarta-feira, 22 de maio de 2019, sejam bem-vindos ao primeiro programa do dia, leitura de jornais. As manchetes dos jornais de hoje já estão vencidas, porque agora de manhã o governo mudou o decreto das armas. Depois daquela celeuma provocada pelo Jornal Nacional, que informou que os fuzis tinham sido liberados, a Taurus dizia que tinha 2.000 encomendas de fuzis T4 que teriam sido liberadas. O governo voltou atrás e recuou hoje cedo no decreto das armas. Recuou algumas coisas, mas esse decreto tem que ser anulado por inteiro, como pediram ontem 14 governadores. Sejam bem-vindos, vamos chegando, vamos entrando. O bate-papo já está à disposição de vocês. Bom dia, Paulo Rosa. Grande abraço. Se vocês puderem, cada um identificar aonde vocês estão. É bom para eu saber aonde, né, com quem, aonde, né, o programa está conversando e aonde estão chegando. Eu sei que todo dia tem pessoas de todas. Um dia chegaremos a todas as cidades do Brasil, mas muitas cidades do Brasil, muitas cidades de fora do Brasil. Gravataí, do Rio Grande do Sul, Milene Chaves. Bom dia, Milene Chaves. Não recebeu notificação. É um problema técnico do próprio YouTube, do próprio sistema. Não o tal sistema, né, mas o sistema aqui do YouTube. Eu estou esperando aqui o meu suco de laranja. Olá, bom dia, obrigado. Com licença, tomar um pouco de suco. Bom dia, bom dia. Arauto Valente. Não entendi da onde, Arauto. Da onde você fala, Arauto Valente? Outra coisa que eu queria saber de vocês. Vocês ouvem perfeitamente ou tem muito barulho ao fundo? Queria muito saber se vocês me ouvem perfeitamente, se tem muito barulho. Belo Horizonte, muito bem, Arauto Valente, Belo Horizonte, bairro Corel. Manchete do Globo aqui, ó. Bolsonaro admite rever permissão para a compra de fuzil. Já reviu, fuzil não tem mais. Então esse papo da Taurus de ontem, bastante som de fundo, mas se escuta a voz perfeitamente. Vocês acham melhor aqui da padaria ou do parque? Essa é a minha dúvida. Se vocês ouvem perfeitamente, que para mim o ambiente na padaria é muito bom. Eu gosto. Ouço como se fosse rádio, me Chaves está ouvindo bem, bastante som de fundo. Bom, então, vocês estão satisfeitos? Vocês ouvem perfeitamente, né? Então, a charge de hoje do Chico está grande. Nordeste, isso mesmo. Nordeste cancela Bolsonaro. É isso aí, Alexandre Brito. Nordeste cancela Bolsonaro. Bolsonaro é persona não grata no Nordeste. Deveria ser em toda a cidade do Brasil. Vai chegar o dia que ele não vai poder sair de casa.
Olha aqui a charge do Chico. O Bolsonaro servindo um fuzil. Nós pedimos fuzile, dizem os clientes do restaurante. Nós pedimos fuzile. A cantina do Bolsonaro. Ele recuou no decreto das armas, recuou pouco, tem que recuar mais. Quer ver o que ele recuou? Está agora nos sites. Bom dia, Leônidas. Bom dia. Você está onde, Leônidas? Bom dia, Nordeste. Salve o Nordeste. Salve os governadores que estão protegendo os seus cidadãos. Pediram cancelamento, tem que ser cancelado, tem que ser revogado esse decreto por inteiro. O que o governo, Leônidas de Joinville, Santa Catarina, salve, salve. O que foi revogado hoje foi o fuzil. O decreto agora fala que as armas de fogo autorizadas são de dimensões e peso reduzidos, que pode ser disparada pelo atirador com apenas uma das mãos. Por exemplo, pistolas, revólveres e garruchas. Então, as armas permitidas pelo decreto, agora de manhã, pelo novo decreto, pistolas, revólveres e garruchas, nada de fuzil. Aquelas 2.000 pessoas que estão na fila da Taurus podem sair da fila. Podem pegar outra fila porque essa não deu. Então não estão autorizados fuzil, carabina e espingarda. Não estão autorizados também armas transportadas por mais de uma pessoa. Na área rural, antes o decreto presidencial que hoje foi modificado, antes as armas eram liberadas para moradores da área rural. Daí é que se fez o cálculo, são 18 milhões de pessoas com possibilidade de acesso às armas. Agora não, hoje mudou, a redação mudou. A arma na área rural são permitidas para quem tem imóvel e se dedica à exploração agrícola, pecuária, extrativista, florestal ou agroindustrial. Também em relação a aviões, porte de arma em aviões. A decisão agora será da ANAC. Bom dia, Salomão Cavalcante. A decisão sobre o porte de aviões será da ANAC e não do Ministério da Justiça. E é claro que a ANAC vai proibir, porque a ANAC não é maluca. Agora, quanto à prática de tiro, a partir de 14 anos, o que é uma insanidade, prática de tiro a partir de 14 anos. Quanto a colecionadores, atiradores e caçadores, ficou assim: colecionador tem direito a 5 armas de uso permitido e 5 armas de uso restrito. Então, esses sim podem comprar fuzil. E muitos. Caçador. 15 armas de uso permitido e 15 armas de uso restrito. Josué Rafael de Bauru, salve, salve, bom dia. Agora vejam essa, atirador. Eu não sei o que é um atirador.
Atirador profissional, você tira a carteirinha onde? Ah, no clube de tiro. Ah, sócios de clube de tiro. Olha só que absurdo. Então, atirador deve ser quem é sócio de clube de tiro, né? Tem direito a 30 armas de uso permitido, cada atirador, e 30 armas de uso restrito. Aí então, aí é para miliciano mesmo. Isso aí é para miliciano. Sandra Maria, bom dia, de Passo Fundo, a terra do Tarso de Castro. A terra do Tarso, Passo Fundo. De jornalista, grande amigo. Trabalhei com Tarso em vários jornais. Convivi muito com ele quando ele morou em São Paulo. Salve Passo Fundo, a terra dele. Ana Basti Aracaju. Luiz Cláudio Freitas de Porto Alegre, bom dia, salve, salve. Então vejam só que absurdo. Apesar de ter havido um recuo em vários decretos, em vários itens do decreto, como é que eu bloqueio esse cara, hein? Peraí. Deixa eu bloquear esse cara, remover. Cara que perturba, tem que remover, né? Ó, ficamos livres do Erivaldo Melo, tá? Porque tem que remover, não dá. O cara não sabe conviver, quer dizer, ele vem na nossa TV, que é a casa dos outros, e vem aqui xingar a gente. Então, já estão avisados. Quem aparecer aí para perturbar, para agitar, para fazer terrorismo, será bloqueado na hora. Agora eu disse que eu não sabia como é que bloqueava. É fácil, é só apertar no cara e bloquear. Então, fiquem avisados. Os que quiserem, os que não concordem, quiserem escutar, claro que tudo bem. Nada contra. Agora, entrar aqui na minha casa para me xingar, não dá, né? Então vejam só, os atiradores, que eu imagino que se... Ih, não bloqueou, então vamos bloquear agora. Como é que bloqueia esse cara? Denunciar agora, pronto, está denunciado. Conteúdo, assédio ou bullying, pronto. Denunciar, vamos ver se agora ele sai. Vamos ver se agora ele sai. Oh. Esse conteúdo está me perturbando, pronto. Denunciar Erivaldo Melo, isso aí, pronto, está denunciado, viu, seu Erivaldo Melo? Então, seu Erivaldo Melo, além de bloqueado, está denunciado, estamos livres. Bom, então, sócios de clube de tiro, imagina, atirador só pode ser sócio de clube de tiro, né? Como, por exemplo, os filhos do presidente, né? São sócios daquele clube de tiro em Florianópolis, não é? E tá aqui o cara, mas olha só, é um câncer, né? O cara é um câncer. O cara é um câncer. Mas ele vai ser eliminado, sim. 30 armas de uso permitido e 30 de uso restrito. Armas de uso restrito são esses fuzis. Por exemplo,
Então, nessa brecha aí entra miliciano, sem dúvida. Isso aí tem que cair também. Ou seja, tem que pressionar mais, como os 14 governadores fizeram ontem. Para que esse decreto seja anulado. Aliás, hoje expira o prazo que a ministra Rosa Weber deu ao governo para explicações. Porque continuam aquelas decisões de várias categorias que terão direito ao porte, como, por exemplo, jornalista da área policial. Imagina, o risco é para o jornalista da área policial, porque os bandidos, sabendo que o cara tem arma, vão assaltar ou vão matar o cara. Puta, o cara faz questão de ser desagradável, né? O cara faz questão de ser desagradável. É um pentelho na acepção da palavra, né? Eu estou excluindo a mensagem, mas não consigo excluir o cara, entendeu? Discurso de ódio. Um país mais armado não será mais seguro. Essa é a carta dos governadores. Nós, 14 governadores de diferentes partidos, estados do Brasil, nos unimos para pedir aos poderes executivo, legislativo e judiciário a imediata revogação do decreto das armas. Não acreditamos que um país mais armado seja mais seguro. Miriam Leitão escreve: Bolsonaro não sabe ser presidente. Merval Pereira: presidente testa limites e não gosta do que vê. Anselmo Góes: Rogéria Bolsonaro quer se aposentar antes da reforma. Essa manifestação de domingo já fracassou, vai ser um grande fiasco, se é que não vai ser manifestação contra o governo, como foi com Collor, porque a Fiesp já disse que não vai participar, por exemplo. A Fiesp está promovendo um seminário no domingo. Quem é democrata não vai participar. E tem outra. É para apoiar o quê? O que vai ser? O que é essa manifestação? Se é contra o Congresso e contra o STF, é manifestação golpista, antidemocrática. Então é a favor da ditadura. Deixa eu ver aqui a coluna da Miriam Leitão. Bolsonaro não sabe ser presidente. Olha aqui a foto do Rodrigo Maia na Folha de São Paulo. Rodrigo Maia, depois da reunião em que brigou com o líder do governo, Major Olímpio. Daqui a pouco. Aqui o destaque do Estadão é Chico Buarque. Chico Buarque é o primeiro músico a ganhar o prêmio Camões. Oi? Como é que é? Deixa fechado, tá bom assim. Abafa o barulho, entendeu? O barulho é ruim. Então fracassou esse negócio de domingo. Totalmente. É um grande fiasco. Se é que vai ter alguma coisa. Se tiver alguma coisa, você conta com... Porque
o que as pessoas vão agradecer o quê? O que o governo deu? O governo deu algum emprego? O governo deu alguma escola? O governo deu algum salário? O governo deu alguma esperança? Não, o governo cortou cultura, cortou educação, cortou soberania, cortou ética, cortou moral. E o filho do presidente é acusado de corrupção ainda. O que as pessoas vão apoiar na rua? A corrupção do Flávio? É isso que vai ser apoiado na rua domingo? A corrupção do Flávio Bolsonaro? Ou vai ser comemorado o Queiroz? Tudo bem, se é para comemorar o sumiço do Queiroz, né? Se é para comemorar a corrupção na família do presidente. Bolsonaro não sabe ser presidente, página 18. Ah, página 18. Tá louco, não é no primeiro caderno. Deixa eu ler. A Miriam Leitão, que é sempre uma boa leitura. Bolsonaro não sabe governar. Durante os anos em que foi parlamentar, Jair Bolsonaro não presidiu comissão, não relatou qualquer projeto, nunca liderou grupo algum. Ele não se interessava pelas matérias que passavam por lá, concentrando-se em questões do seu nicho. Sua preocupação era apenas a defesa dos interesses da corporação dos militares e policiais. Afora isso, ofendia colegas que considerasse de esquerda e dava declarações espetaculosas para ocupar espaço no noticiário. Com esse currículo, ele chegou à presidência. Hoje, não entende nem os projetos que envia ao Congresso, como se vê diariamente nas declarações que faz. A informação de que ele não sabe o que faz é possível notar até nos pequenos detalhes. Cercado de crianças ontem, ele disse que elas sustentariam a aposentadoria dos adultos ali presentes. O ministro Paulo Guedes teve que lembrar que o próprio governo propôs criar um novo sistema que, em tese, mudaria a lógica da repartição. Mais importante do que saber se ele vai aprovar a capitalização é constatar que ele não sabe que a incluiu no projeto da reforma. O seu decreto de armas tem tantas inconstitucionalidades que contra ele se levantam desde governadores até as companhias aéreas estrangeiras. Quando perguntado sobre a reação ao projeto, Bolsonaro declarou: "Se é inconstitucional, tem que deixar de existir." Ora, ele deveria ter procurado saber da constitucionalidade do seu ato antes de editá-lo. Para isso existem, ou deveriam existir, o Ministério da Justiça e a Casa Civil. Diariamente, Bolsonaro diz algo que contraria o espírito dos projetos que seu governo defende, ou contradiz o que disse. De manhã, afirma que a classe política é o grande problema do país. De tarde, a adula. Navega por qualquer tema com a mesma superficialidade que demonstrava no exercício dos seus mandatos de deputado. Nenhuma surpresa nisso. Porque mesmo ele seria presidente diferente do parlamentar que foi. A direita que o defendeu e se surpreende agora com o péssimo desempenho da sua administração, demonstra no arrependimento a qualidade do próprio voto. Houve opções à direita que não colocariam o país nesta brutal incerteza em que se encontra. O fato é simples. O presidente Bolsonaro não sabe governar. É essa a razão da sua performance errática
nestes quase 5 meses. Sua relação tumultuada com o Congresso não deriva de uma tentativa de mudar a prática da política, mas da sua falta de aptidão para qualquer tipo de diálogo. Não sabe ouvir, não entende os projetos, não tem interesse em estudá-los. Repete frases feitas porque são mais fáceis de decorar, como tirar o governo do cangote do empresário, empresário no Brasil é herói, e outras monótonas repetições que os outros repetem, que os outros idiotas repetem. O jargão mais Brasil e menos Brasília não é apenas oco, ele tem sido negado na prática. Este governo quer decidir de Brasília qual é o método de alfabetização em cada município e do Planalto qual é o marketing do Banco do Brasil. Não fez rigorosamente nada para descentralizar coisa alguma. Não conseguiu entender até o momento qual é a lógica da formação de preços da Petrobras. Quando ele e seu ministro da Energia, Bento Albuquerque, afirmam que os preços serão mais baixos quando o país for autossuficiente em petróleo, demonstram que desconhecem que a estatal segue preços internacionais. Portanto, nem se a empresa produzir toda a gasolina e o diesel consumidos internamente, o país estará protegido das oscilações. O texto avalizado por ele na última sexta-feira tem uma mensagem implícita contra o Congresso e as instituições democráticas. Inclui também a afirmação de que o Brasil é um cadáver. Com esse sentimento confuso de oposição a tudo, o presidente e os seus convocaram uma manifestação a favor dele mesmo, Bolsonaro. Lembra o chavismo, movimento iniciado por um coronel autoritário e que governou sempre convocando manifestações a favor do seu governo e demonizando todos os que se opunham aos seus métodos e decisões. Nada mais parecido com Hugo Chávez em seu início do que Bolsonaro. Como Chávez e seu sucessor, Maduro, Bolsonaro quer seus seguidores nas ruas e nas redes sociais, constrangendo os políticos, os juízes e a imprensa, para culpá-los pela sua própria incapacidade de governar. Incapaz, já disse isso várias vezes, né? O sujeito foi um péssimo militar, foi um péssimo deputado, um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo amigo, um péssimo cidadão, e as pessoas acharam que seria um ótimo presidente. Outras opiniões do Globo. Outras opiniões do Globo. Opa! Caiu aqui. Caiu o tripé. Não foi o tripé do governo, foi o tripé da TV Sonic. O tripé do governo ainda não caiu. Tan, 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 tararara, tan, 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 tararara, tan, 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 tararara. Testando os limites, escreve Merval Pereira. Estamos participando, já há algum tempo, de uma queda de braço institucional em que o presidente Bolsonaro testa seus limites e não gosta do que vê. A manifestação a favor, uma incoerência em termos de uma democracia,
só serve a ditadores que precisam mostrar força popular, como Nicolás Maduro na Venezuela. Um presidente democraticamente eleito há cerca de 5 meses não precisa disso, a não ser, como acho que está acontecendo, que se sinta desconfortável com as limitações que as instituições democráticas lhe impõem. Por isso, a manifestação do próximo fim de semana é contra o Congresso e os políticos, contra o Supremo Tribunal Federal e contra a imprensa, justamente as instituições que têm como finalidade impedir que o Poder Executivo exorbite de seus poderes, sobretudo em um presidencialismo como o nosso, que dá preponderância quase imperial ao presidente da República. Ainda bem que o presidente Bolsonaro, apesar de ter publicado em sua rede social uma convocação para a manifestação, avalizando, portanto, seus objetivos, desistiu de participar, como chegou a ser aventado, e orientou seus ministros a não irem, o que tira um ar oficialesco da convocação, que só o comprometeria. Desde o início, aliás, o presidente deveria ter se apartado desses movimentos que querem emparedar os demais poderes do Estado, mas essa parece ser a sua natureza. Como é de seu feitio, a meu ver, numa tentativa de testar até onde pode ir, o presidente, desde o início de seu governo, vem voltando atrás em uma série de medidas polêmicas, rejeitadas ou pela opinião pública ou pelos líderes políticos. Um exemplo dessa atitude cambiante, que atribuo a uma tática, é a autorização vislumbrada no decreto de liberação de porte de armas para a venda de um fuzil, antes classificado como de uso restrito às forças de segurança do Estado. A fábrica Taurus, que supostamente é especialista em decifrar normas e legislações para ampliar seu escopo de venda, entendeu que o decreto assinado por Bolsonaro autorizava a vender tal fuzil. O mercado para esse tipo de arma, cujo modelo mais sofisticado, com rajadas de balas, é muito usado por traficantes e milicianos, é tão grande que existem 2.000 pessoas na fila de espera. Diante da reação negativa da maioria, que não pertence ao nicho eleitoral dos Bolsonaros, o governo voltou atrás, cada vez mais parecido com os Sopranos. Os Bolsonaros cada vez mais parecidos com os Sopranos. O governo voltou atrás e garantiu que esse tipo de fuzil continua de uso restrito. Vai ser necessário agora mudar o texto do decreto pelo Congresso para que essa vedação fique explícita. Não, já foi mudado agora, de manhã. É certo que Bolsonaro foi eleito também por esse nicho eleitoral que se prepara para sair às ruas em sua suposta defesa, como se estivesse sendo coagido por forças terríveis, quiçá as mesmas que levaram Jânio Quadros a denunciá-las e a renunciar. Era também um líder populista que não se enquadrava nas limitações que a democracia impõe. Jânio pensou que o povo impediria sua saída. Bolsonaro tenta usar o povo para não ter que sair. Merval Pereira, artigo no Globo. Artigo dos governadores. Ao longo dos últimos dias, nós, 14 governadores de diferentes partidos e estados do Brasil, nos unimos para pedir
aos poderes executivo, legislativo e judiciário a imediata revogação do decreto presidencial que aumenta a circulação de armas de fogo e munição e permite que muitos indivíduos andem armados nas ruas de nosso país. Nossas vozes se unem a diferentes setores da sociedade, incluindo organizações da sociedade civil, profissionais da segurança pública e juristas, e a maioria da população, que não acredita que um país mais armado fará de nós um país mais seguro. A violência e a insegurança que afetam grande parte da população de nossos estados são alguns dos maiores obstáculos ao desenvolvimento humano e econômico do Brasil. Uma ação importante para reverter esse cenário é a combinação de esforços para reduzir a disponibilidade de armas de fogo e munições ilegais que são utilizadas no crime. Também é preciso evitar que uma arma de fogo esteja presente nas discussões entre nossos vizinhos, nas mãos de nossos filhos pequenos, em brigas de trânsito ou no ambiente doméstico. Em 2003, o país deu um passo importante na melhoria de seus controles de armas e munições, com a aprovação do Estatuto do Desarmamento, resultado de uma grande mobilização da sociedade e de diferentes partidos. Mas ainda há muito em que avançar. Precisamos melhorar, por exemplo, a marcação de armas e munições, para que possamos rastreá-las ao longo de toda a sua vida útil. Também é fundamental aumentar os meios de controle e fiscalização para coibir os desvios, enfrentar o tráfico ilícito e evitar que as armas que nascem na legalidade caiam na ilegalidade e sejam utilizadas no crime. Diante da nossa realidade e das evidências disponíveis, avaliamos que as medidas propostas pelo Decreto 9.785, de 7 de maio de 2019, não contribuirão para tornar nossos estados mais seguros. Ao contrário, elas aumentarão a quantidade de armas e munições que poderão abastecer criminosos e também os riscos de que discussões e brigas entre nossos cidadãos acabem em tragédias. Precisamos unir os esforços da União, de estados e municípios, para fortalecer políticas baseadas em evidências e implementar um plano nacional construído em conjunto com o poder público e sociedade. Um plano que combine estratégias de prevenção, geração de oportunidades, enfrentamento às desigualdades e à evasão escolar, acesso à saúde, investimentos em nossas crianças e adolescentes e, sem dúvida, policiamento e repressão inteligentes. A urgência dessa agenda não permite retrocessos. Reforçamos nosso compromisso com o diálogo e com a melhoria da segurança pública do país. Juntos e juntas, construiremos um Brasil seguro para as atuais e futuras gerações. Belivaldo Chagas, Sergipe. Camilo Santana, Ceará. Fátima Bezerra, Rio Grande do Norte. Flávio Dino, Maranhão. Helder Barbalho, Pará. Ibanez Rocha, Distrito Federal. João Azevedo, Paraíba. Mauro Carlesse, Tocantins. Paulo Câmara, Pernambuco. Renan Filho, Alagoas. Renato Casagrande, Espírito Santo. Rui Costa, Bahia. Valdes Góes, Amapá. Wellington Dias, Piauí. São esses governadores que sabem proteger seus cidadãos, assinam essa carta aberta pedindo a revogação na totalidade desse decreto assassino. A Folha de São Paulo mostra na capa
o retrato da reunião de ontem entre o Rodrigo Maia e a sua briga com o líder do governo, Major Vitor Hugo. Rodrigo Maia deixa a reunião de líderes na qual discutiu com o deputado Major Vitor Hugo. Discutiu, ele rompeu, na verdade, com o Major Vitor Hugo. Você não quer mais saber dele, não quero mais saber desse cara, para mim acabou. Aonde vai Bolsonaro? Pergunta a Folha. Editorial da Folha. Faço questão de ler editoriais dos jornais, porque a opinião do jornal está no editorial, não nos colunistas. Os colunistas têm a sua opinião. Quem fala pelo jornal é o editorial, que é escrito por outros colunistas que não assinam, porque é a voz do jornal. Aonde vai Bolsonaro? Pergunta a Folha. Parecido com o que escreve Miriam Leitão, o que escreve o Globo. Não que tenham combinado, esse é o sentimento geral. Ninguém aguenta mais esse presidente. Nem a elite econômica, nem a imprensa, nem o trabalhador, nem a Fiesp, nem a Argentina, nem o Chile, nem Nova York, nem o Nordeste, ninguém aguenta mais. Com histórico de 7 mandatos na Câmara, pai de um senador, um deputado federal e um vereador, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o grande problema do Brasil é a nossa classe política. Em outras circunstâncias, a declaração talvez passasse por mera conversa fiada, mesmo porque o próprio autor se incluiu, aparentemente, na suposta classe. Mas Bolsonaro vive um momento de confronto com os partidos representados no Congresso, que tomou proporções mais preocupantes depois de o mandatário ter compartilhado há poucos dias um texto que chama o Brasil de ingovernável sem conchavos. A sequência de atos e manifestações não poderia deixar de ser interpretada como uma pregação contra o Legislativo, composto, é necessário recordar, por representantes dos eleitores tão legítimos quanto o chefe do Executivo. Ou, por outro ângulo, como o ensaio de alguma ofensiva personalista. Ainda mais porque forças bolsonaristas convocaram atos em defesa do governo para o domingo, com apelos que, em muitos casos, perigosamente se misturam com ataques às instituições. Em seu vai-vem, o presidente talvez aposte que, dada a emergência econômica, os congressistas tomarão para si, sem necessidade de maiores negociações, a penosa tarefa de aprovar projetos que contraíam parcelas expressivas e setores influentes da sociedade. Não se minimize a vocação fisiológica ou mesmo chantagista de boa parte da miríade de partidos nacionais. No entanto, a estratégia do confronto, além de insuflar vozes antidemocráticas, não conta com exemplos bem-sucedidos na experiência recente do país. Isso, claro, na hipótese de que exista mesmo uma estratégia. Essa é a Folha de São Paulo. Essa é a Folha de São Paulo. Presidente da Câmara anuncia rompimento com o líder do governo. Fui atacado e por isso excluí ele das minhas relações pessoais, disse Maia, conforme áudio ouvido pela Folha. Maia se queixou de um episódio de março,
em que o líder do governo criticou o presidente da Câmara e a velha política. Na ocasião, Vitor Hugo enviou para correligionários postagens sobre supostas negociações de cargos nos governos Michel Temer e Dilma Rousseff, em troca de apoio no Congresso. Na época, as mensagens chegaram ao grupo do presidente da Câmara, que entendeu como ataque. A relação entre os dois é tensa, e deputados dizem que o líder não é recebido por Maia há meses. À noite, Maia reafirmou a desavença. Eu não posso romper com quem eu não tenho relação. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Painel da Folha. Painel da Folha. O rompimento público de Rodrigo Maia com o líder do governo, Major Vitor Hugo, apenas formaliza afastamento que já existia nos bastidores. Aliados de Hugo dizem que Joyce Hasselmann e Onyx Lorenzoni já haviam pedido a cabeça dele a Bolsonaro, que nunca entregou. O gesto de Maia lança nova fonte de pressão nesse sentido. Hugo incorpora o bolsonarismo mais puro, pouco afeito à negociação política e com queda à crítica generalizada do Congresso. Por isso mesmo, apostam seus aliados, o presidente o mantém no cargo. Os dois pensariam da mesma maneira. Questionado recentemente por um colega sobre sua disposição de permanecer no posto, Vitor Hugo foi sucinto, mas incisivo. Eu aguento mais pressão. A líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, divulgou mensagem nas redes sociais, nas quais nega ter dito que as manifestações deste domingo seriam um tiro no pé. A íntegra da frase, enviada por Joyce ao painel no domingo, é a seguinte: acho que essas manifestações são um tiro no pé. Não farei parte disso. O presidente precisa de aliados para governar. Sem aliados, não temos chance de mudar o Brasil. Portanto, o desmentido dela foi desmentido pelo painel. E aqui, ao lado da coluna painel, uma foto onde posam sorridentes o pastor / deputado Marco Feliciano e o general Santos Cruz. Marco Feliciano é um Olavete e os Olavetes e o próprio Olavo atacaram recentemente Santos Cruz. O que vocês acham que quer dizer essa foto? O que sinaliza essa foto? Os dois são sorridentes, fumando o cachimbo da paz. Aqui está Santos Cruz e Marco Feliciano representando o Olavo de Carvalho. Aliás, o Olavo de Carvalho está mudo. Vocês repararam nisso? Que o Olavo de Carvalho parou com suas grosserias. Alguma coisa está acontecendo, né? Hamilton Mourão foi para a China, Olavo de Carvalho ficou mudo, e faz bem Olavo de Carvalho ficar mudo.
pode ficar mudo para sempre. Atos abrem fissura em aliança que ajudou a eleger presidente. Ele só queria desafeto. A vida toda dele foi criação de desafetos, e na presidência seria diferente. Matéria, análise de Fábio Zanini na Folha. Os protestos de domingo são uma fissura no que o ministro da Economia, Paulo Guedes, chamava na campanha eleitoral de junção da ordem com o progresso. Ou seja, a união de interesses entre os conservadores comportamentais, ordem, e os liberais econômicos, progresso, que ajudou a empurrar Jair Bolsonaro para a presidência. A questão agora é saber se isso é apenas um estranhamento ou o início de um divórcio. Os liberais decidiram se distanciar das manifestações, abraçadas com ânimo pelas mais diversas vertentes do conservadorismo. Olavistas, ruralistas, armamentistas, evangélicos, saudosistas da ditadura e outros. Referências liberais que têm em Guedes uma idolatria quase comparável à dos filhos de Bolsonaro por Olavo de Carvalho, ficarão longe da Avenida Paulista e de outros pontos de manifestação pelo país. Estão nessa linha, por exemplo, o MBL, o Grupo Liberal Livres, o Partido Novo, o Instituto Mises Brasil e congêneres espalhados pelo país. Alguns são abertamente hostis aos atos. Somos contra qualquer tipo de manifestação que atente contra os poderes institucionalmente constituídos. É um risco para o país, o acirramento e a intolerância. O governo deveria deixar as polêmicas e os moinhos de vento ideológicos de lado e se ocupar de governar, afirma Paulo Gontijo, presidente do Livres. Outros, como o Novo, têm atitude mais amena, aceitando que os protestos são legítimos, mas tomando distância regulamentar deles. Os liberais não escondem que a paciência com Bolsonaro está perto do fim e que a única coisa que ainda os liga ao governo é a esperança na agenda econômica de Guedes, de reformas e desregulamentação. É isso aí. Ninguém vai nessa manifestação só doido, né? Só doido para apoiar um governo que não deu nada, não entregou nada, só tirou. Então, não vejo como prognosticar sucesso nessa passeata. Vai ser como, aliás, foi a passeata convocada pelo Collor em 92. Se tiver gente na rua, vai ser gente de preto. Maconha, ateísmo e sexo na USP, escreve Marcelo Coelho na Folha Ilustrada. É difícil apontar o que há de mais demente, de mais estúpido ou de sinistramente cômico no mundo bolsonarista. É bom os bolsonaristas ouvirem essas coisas, né? Mas eu queria comentar um pouco o modo com que esse bando de saltimbancos se manifesta a respeito da universidade pública. Marcelo Coelho é mestre em sociologia pela USP. Quanto ao chefe, o caso seria quase de compaixão. Bolsonaro afirmou que grande parte da pesquisa no Brasil é feita pelas faculdades da iniciativa privada. A estatística desmente a batatada. O presidente simplesmente não sabe o que diz. Quem é você que não sabe o que diz? Ai, ai, meu Deus, que palpite infeliz.
Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. Claro que as intenções que não vêm deste governo são perversas. A grande campanha contra o ensino público, tanto na perseguição ideológica quanto no sufocamento financeiro, está a serviço da indústria das universidades particulares. Já lhes convinha muito o programa petista de financiar as mensalidades dos alunos pobres. Muitos jovens se beneficiaram de diplomas que muitas vezes servem apenas para que se atinja um status social mais satisfatório. Tenho saudade dos tempos em que se reclamava o alfabetismo de Lula. Hoje, um especialista em finanças, a quem se atribuiu o cargo de ministro da Educação, confunde 3 com 30% quando vai explicar o contingenciamento de verbas. Nervosismo e pressa, sem dúvida, mas Lula acho que sabia a diferença entre Kafka e um espeto de carne. Tudo isso é um primário tão deprimente que termina sendo uma vantagem para os adeptos da nova ordem. Não há sequer o que discutir. A imbecilidade prossegue por si mesma, imune à denúncia e ao ridículo. Mas o bolsonarista vai além, e aí ele se trai. Para negar seu desejo pela USP, resolve substituí-lo por um objeto de desejo ainda mais forte, o sexo. Imagina na USP um harém de prazeres. E nesse caso, seu histórico de repressão pessoal ajuda. Isso ele sabe negar, sabe condenar. Reprovado numa escola de artes, Hitler passou a considerar-se árbitro da estética alemã. Vingou-se, eliminando os responsáveis imaginários por sua eliminação. Ninguém usa de verbalização mais pornográfica do que Olavo de Carvalho, ao condenar a educação sexual na escola básica. A violência desses coitados se explica, sem ironia, é o grito dos excluídos, um pedido de liberdade, engasgado na garganta daqueles que só entendem a repressão. Pena que eles próprios sejam imbecis demais para perceber isso. Isso é o que se fala nos jornais de Bolsonaro e seus seguidores cegos e fanáticos. Em todos os jornais. A grande imprensa, a pequena imprensa, a imprensa média, nos ônibus. Eu ando muito de ônibus e ouço as conversas, ninguém mais aguenta. Bolsonaro e bolsonaristas. Bolsonaro são todos intragáveis, insuportáveis. Solitários, porque são insuportáveis, ou seja, ninguém suporta. É a solidão dos insuportáveis. Uma pauta inimiga das liberdades. Editorial do Estadão. Editorial do Estadão. Na internet, contas ligadas à rede bolsonarista têm convocado simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro para as manifestações programadas para o próximo domingo. Chama atenção que, de acordo com as mensagens divulgadas, a pauta dos atos previstos vai muito além do apoio ao governo Bolsonaro. Em muitos casos, os itens da pauta se colocam frontalmente contra a Constituição e as instituições de Estado. Por exemplo, um objetivo frequentemente anunciado é protestar contra o Congresso,
e o STF. Mais do que apontar eventuais equívocos, o grito de ordem é de que Congresso e Supremo seriam inimigos do Brasil, dando a entender que o melhor seria fechá-los. Não há dúvida que tanto Congresso como o Supremo estão coalhados de defeitos. Com frequência, a atuação dessas instituições merece reparos, mas as críticas no Estado democrático de direito devem ter sempre como pano de fundo a melhora das instituições e não a sua extinção. Trata-se de um ponto inegociável. Não existe democracia sem Congresso aberto, funcionando livremente. Não existe democracia sem judiciário livre e independente. É profundamente antidemocrático postular o fechamento dessas instituições sob o pretexto de que elas têm defeitos. Isso não é exercício da crítica e tampouco da liberdade de expressão. É tentativa canhestra de emparedar instituições fundamentais para o Estado democrático de direito. Não há por que copiar aqui no Brasil o que se vê há algum tempo na Venezuela. Em várias convocações, utilizou-se a hashtag artigo 142 já, numa referência ao artigo 142 da Constituição. Pelo teor das mensagens, a impressão é de que esse dispositivo constitucional permitiria fechar o STF. Trata-se de uma deslavada mentira. O artigo 142 refere-se às Forças Armadas e diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. A Constituição atribui às Forças Armadas a tarefa de proteger e não ameaçar, como fazem crer algumas mensagens de convocação de terroristas, como vemos aqui também, são mensagens terroristas. Mensagens referentes ao artigo 142 são terroristas, e terrorismo é crime punido pela Constituição. Terrorismo é crime punido pela Constituição. Terrorismo não é só atacar, é espalhar o terror. A Constituição, diz o Estadão, atribui às Forças Armadas a tarefa de proteger e não ameaçar, como fazem crer algumas mensagens de convocação, os poderes constitucionais. Causa, portanto, imenso desserviço ao país quem difunde essa modalidade de fake news sobre a Constituição, num verdadeiro atentado contra a ordem democrática. Diante desse estranho conjunto de objetivos, causou perplexidade o anúncio do cargo de presidente da República. Ele, segundo assessores, o recuo teria a intenção de demonstrar, como ele tem feito questão de deixar claro, há apenas um ponto. A imprensa está dizendo que eu sancionei uma lei para anistiar multas de 60 milhões de partidos políticos. É mentira, eu vetei. Grande parte da mídia só vive disso, desinformando e atrapalhando, disse Jair Bolsonaro no sábado. O Diário Oficial da União, na edição de segunda-feira, esclareceu os fatos. A Lei 13.831
2019, que, entre outros pontos, anistia partidos políticos, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 17 de maio. Que todas as palavras, e muito especialmente as da Constituição, sejam devidamente valorizadas e respeitadas. Não há liberdade onde vige a ameaça. Liberdade de expressão é para se expressar, não para acossar. Esse é o editorial do Estadão. Com essas palavras, eu me despeço de vocês. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado por se inscreverem, por compartilharem. Essa é a TV Sonic, sempre com programas ao vivo para informar e para discutir a situação nacional e internacional. Eu volto a qualquer momento, faço várias edições diárias. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.